Graça e paz, nós vamos estar expondo hoje a terceira aula dos nossos estudos em 1 João e vamos falar um pouco do versículo 1 ao versículo 2. Eu espero que você consiga se aprofundar nesse estudo e aprender o suficiente para que a sua vida pessoal deslanche e que você consiga se sentir salvo por Jesus e seguro nessa salvação. Bom, vamos começar com a leitura do versículo. Por favor, acompanhe na tela com a gente. Ali diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu gostaria que você notasse algumas palavras nesse texto que vão ser muito significativas durante o nosso estudo. Então, acompanhe comigo as anotações que eu fiz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Bom, nós vamos começar falando um pouco sobre como lidar com o pecado. João ele está lidando com esse problema tão grave que a humanidade enfrenta desde a queda no Éden, que é o pecado humano. E ele apresenta três atitudes que nós podemos ter em relação ao pecado. A primeira e a segunda nós vimos nas aulas anteriores. Nós podemos esconder o pecado, nós podemos confessar o pecado, e agora ele vai dizer que nós podemos vencer o pecado. Então, para você que está estudando junto comigo, é de muito interesse entender como ter vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado ela é operada por Cristo de forma gradual em nós. Não é uma coisa que acontece magicamente do dia para a noite, mas é uma coisa que acontece aos poucos na nossa vida. E esse processo, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 e 52, só vai terminar na eternidade. Mas como vencer, então, o pecado? João, ele começa dizendo: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, ele tem uma intenção para que a igreja, para que aqueles que ele chama de filhos, os leitores, não pequem. E aí ele vem com uma segunda frase: se todavia alguém pecar. João chama os leitores amorosamente de filhinhos. Do grego, a palavra tekinion significa crianças, criancinhas. Então, ele vai falar de um assunto melindroso, difícil, mas com muito amor, pensando na fragilidade dos seus leitores, pensando em algumas limitações, talvez, na inocência de alguns leitores, e é assim que ele vai começar a trazer esse conteúdo. É necessário que haja equilíbrio quando a gente fala sobre pecado. Deve haver alguma tolerância, mas também deve ter alguma severidade. João ele é severo quando ele fala: olha, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas ele é tolerante quando ele diz: mas se alguém pecar, né, se todavia alguém pecar. O pecado ele não pode ser encorajado, mas nós não podemos negar que existe a possibilidade do cristão pecar, porque essa é uma realidade que todos nós vivemos. E João começa a apresentar uma figura, que é a figura do advogado incomparável, que é o próprio Jesus. O apóstolo escreve assim, ó: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. João deseja que os seus filhos não pequem, mas ele mostra que existe um advogado que intercede por eles no caso deles pecarem. Jesus é o advogado e, além disso, ele é o pagador da nossa dívida. Então, não se arruma advogados assim no meio humano, né? Que tanto advoga, intercede por nós, quanto paga as nossas dívidas. Pela morte de Jesus, nós temos o perdão justo de Deus. Eu gosto muito da expressão perdão justo,
Porque muitas vezes o perdão ele não é justo. A pessoa tem que perdoar sem receber o que ela perdeu. Ela tem que perdoar sem se sentir satisfeita pelo arrependimento daquele que causou dano. Mas no caso de Jesus, Jesus pagou completamente a nossa dívida. Então nós temos um justo perdão diante de Deus. O perdão não é uma brecha para libertinagem, para a gente fazer o que quiser. Ah, já que eu vou ser perdoado por Jesus, tá tudo ok, vou continuar pecando e ele resolve o problema para mim. Não, muito pelo contrário. O pecado ele deve ser considerado um acidente na vida do crente e não uma prática constante. João usa um termo para se referir a Jesus que é paracletos. Esse termo é usado pouquíssimas vezes no Novo Testamento, talvez 4 ou 5, e tem significados muito interessantes. O primeiro significado é de ajudador, né? Um auxiliador, alguém que está caminhando junto da pessoa que está sendo julgada. Também tem a conotação de advogado, que é o que João usou aqui em especial, né? A figura do advogado para falar de Jesus. Tem a questão do intercessor, aquele que vai entrar no meio para falar a respeito de nós, e é o oposto de acusador. Nosso inimigo, Satanás, é tido como acusador, né, como o inimigo das nossas almas. Jesus faz o papel contrário. E Jesus fala com o Pai em nossa defesa e intercede por nós para que nós sejamos perdoados. Como nós somos família de Deus, nós não precisamos ser justificados novamente. A justificação veio pela cruz. Jesus morreu no nosso lugar e nos justificou. Mas nós precisamos do perdão, porque nós pecamos, né, e nós precisamos ser limpos dos nossos pecados. Jesus não faz um papel apenas de advogado. Ele também é o nosso exemplo. Veja por quê. Jesus nunca distorceu a lei. Jesus nunca aceitou o suborno. Ele nunca vendeu a sua consciência. Perceba que o diabo ofereceu os reinos para Jesus. Ele falou, olha, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Mas Jesus não topou isso. As multidões tentaram eleger Jesus rei, terreno. Mas Jesus tinha um plano muito maior, que era ser rei do universo, vamos dizer assim, né? E não havia dolo em sua boca. O que Jesus falava, não havia contaminação. Ele foi pressionado pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, mas ele nunca cedeu. Então, nesse sentido, e em todos os outros, ele é exemplo para nós, né? Jesus, nosso advogado, nunca transgrediu a lei. Jesus foi muito claro dizer que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus não veio dar nó, igual muitos advogados fazem em relação à lei do nosso país, mas Jesus veio cumprir. Ele não veio encontrar brechas para tentar nos inocentar das nossas culpas. Muito pelo contrário. Ele veio cumprir todas as exigências para nos livrar das condenações do pecado. Jesus ele não veio para defender a nossa inocência. Ele veio para destacar, para evidenciar as nossas culpas. Olha que interessante. Jesus, ele quer justiça de fato. Não é uma justiça mais ou menos, onde por enganação você consegue que o réu seja inocentado. Mas Jesus espera que pela verdade possa ser pago todos os erros e pecados e as contas fiquem acertadas diante de Deus. Jesus, ele não vem para mostrar as virtudes que o ser humano tem, mas ele vem para apontar onde existe o erro. Jesus não defende que nós somos inocentes, mas ele reconhece a nossa cruz e a nossa culpa e apresenta a cruz como base da nossa absolvição. Jesus veio morrer pelos pecadores e não por aqueles que aplaudem as suas virtudes. Jesus não veio dizer que nós temos méritos diante de Deus para nós sermos absolvidos.
É importante destacar de várias maneiras, eu falei a mesma coisa de muitas formas aqui, porque é difícil entender isso. Nós acreditamos que justiça é você conseguir burlar ou encontrar caminhos pela lei que inocentem uma pessoa. Mas, na verdade, justiça é expor completamente o problema e tratar esse problema, para que a pessoa consiga, ao final do tratamento, ser inocentada. Falar, olha, essa pessoa não deve mais nada, porque ela pagou por tudo. Jesus não veio dizer que nós somos inocentes. Só aqueles que reconhecem que são pecadores podem ser perdoados por Jesus. Tem uma frase muito legal que diz que no reino de Deus só entrará aqueles que sabem que são pecadores, né? Só aqueles que reconhecem os seus pecados, que reconhecem que estão perdidos, que estão condenados, é que podem ser livres e salvos por Jesus. Jesus não veio atestar que a sinceridade é suficiente. Muitas pessoas dizem, mas ele é sincero, a fé dele é genuína, né? É uma fé inocente. Jesus não veio atestar que isso é verdade, porque muitas pessoas estão sinceramente enganadas. A porta do céu é Jesus. Continuando ainda essa questão de Jesus, o advogado incomparável, veja que coisa interessante. O melhor advogado do mundo não cobra honorários, ele nos defende de graça. O melhor advogado do mundo oferece gratuitamente uma coisa que é muito cara para ele. Como que funciona isso? Eu costumo contar uma história, que é a história do casamento. Imagina que o noivo convidou dezenas de pessoas para sua festa de casamento. E ele pagou por tudo. A festa é gratuita, todos os que estão ali podem comer e beber sem ter que gastar absolutamente nada. A festa é de graça para aqueles que estão ali, mas para o noivo ela teve um custo muito alto. Para que as pessoas pudessem participar daquela festa, ele teve que pagar por cada centavo do que está sendo consumido no local. Então, a graça, ela é de graça para nós, mas custou a cruz para Jesus. Ele morreu a nossa morte. O preço da morte eterna que estava sobre nós foi pago por Jesus. E, diferente dos advogados famosos do nosso país, além de não cobrar honorários, Jesus está sempre pronto a atender. Se você ligar para ele através da oração à meia-noite, ele vai te atender. Se você estiver do outro lado do país, ele também vai te atender. Nós temos acesso 24 horas a ele. E ele intercede 24 horas por nós, diante de Deus. Uma outra coisa importante de nós sabermos é que Jesus não veio apenas para estar do nosso lado. Ele não veio para ser só nosso amigo. Ele veio para nos substituir. Ele veio em nosso lugar. Ele veio trocar de lugar conosco na cruz. Ele não veio apenas para falar por nós. Ele veio para morrer por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essas palavras mais complicadas, como propiciação, é legal a gente entender um pouco melhor, para que sempre que elas vierem, nós termos condições de entender com clareza a ideia. Do grego aqui, hilasmos, significa satisfação. Significa satisfazer o outro por um erro cometido. Também significa propiciação, que é o sacrifício. Em Levíticos 16, 14 a 15, nós vemos essa questão do sacrifício para pagar pelo pecado. E é a ideia também de aplacar a ira de Deus. Deus se ira justamente pelos erros cometidos pela raça humana, pelos pecados cometidos por cada um de nós. Então, a propiciação é a ideia de aplacar a ira de Deus. E falando um pouco sobre a ira de Deus, eu gostaria de dizer para você que a ira de Deus não é caprichosa e também não é descontrolada. A ira de Deus é uma oposição santa
contra todo o mal. A ira humana, ela é destruidora. O homem, quando ele se enche de ira, ele perde completamente o controle da situação e destrói tudo que está pela frente, tudo que está ao seu alcance. Deus, ele não tem esse descontrole. Ele não faz por capricho as coisas. Ele não faz arbitrariamente. Mas a ira de Deus é Deus se irritando, vamos dizer assim, justamente contra todo tipo de mal feito pelo ser humano. O pecado provoca a justa ira de Deus contra nós. Pelo sacrifício de Jesus, a ira de Deus foi aplacada. Mas tem uma coisa que é muito legal, muito interessante. Às vezes, nós temos a ideia de que a cruz de Cristo no Calvário produziu o amor de Deus por nós. Mas isso não é verdade. A verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que ele criou a cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então, foi o amor de Deus que produziu a cruz, não foi a cruz que produziu o amor de Deus. O texto de 1 João 4,10 diz: Nisto consiste o amor, em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Bonito, né? Muito bonito. Continuando na ideia de que Jesus é um advogado eficaz, nós vamos ver o alcance do sacrifício de Jesus por nós. Veja o que o texto diz. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Jesus não morreu só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. O perdão, ele não faz acepção. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é um intelectual ou se você é ignorante nas coisas desse mundo. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua religião, não importa. Jesus não fez acepção de pessoas, mas existe sim exceção. As pessoas que não aceitarem a Cristo, o sacrifício dele não as alcançará. Isso é muito importante saber, né? Existe uma doutrina chamada universalismo que diz que todos vão ser salvos no final, né? Que Jesus morreu por todo mundo e que ninguém vai ficar de fora. Essa heresia não pode ser aceita porque a Bíblia ela mostra o contrário, o oposto disso, né? Quando Jesus nos absolve, ele é a última instância, né? Então não tem mais para quem recorrer. Ele absolveu, absolvido. Olha que coisa boa, né? Aqui no nosso país é tanta absolvição e tanta condenação em instâncias diferentes. Jesus é a última instância. Veja Romanos 8, 33, 34. Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, perdão, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33, 34. Jesus é o advogado das causas perdidas. E é interessante que ele nunca perdeu uma causa. Ele nunca sofreu uma derrota. Jesus é imbatível, né? Uma coisa importante de nós sabermos sobre Jesus é que hoje ele é o nosso advogado, mas amanhã ele será o nosso juiz. Quem não recebe Jesus agora como advogado, quem não aceita a sua defesa hoje, vai enfrentá-lo no juízo final como juiz. Uma outra coisa é que todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Deus. Ricos, pobres, ateus, religiosos, doutores e analfabetos. Então, hoje é o dia de nós termos Jesus como nosso advogado, para nós não termos que ser julgados por ele no futuro. Então, eu propus aqui para a turma algumas perguntas para discussão, e você que está vendo de casa, eu quero propor que você possa meditar sobre isso, tá bom? Nós vemos aqui a pergunta: se você morresse nesse momento, para onde iria? Existe alguma garantia que uma pessoa possa ser salva e afirmar isso sem dúvida alguma?
explique a relação entre a ira de Deus e o seu amor. Quais são os passos para uma pessoa ser perdoada dos seus pecados? E, por fim, quais as consequências de esconder o pecado? Na sala nós discutimos esses assuntos e levantamos muitas questões. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre a questão de salvação ou qualquer outra questão que nós estamos vendo aqui, por favor, entre em contato pelo WhatsApp para que a gente possa esclarecer completamente qualquer dúvida que tenha ficado. Querido, que Deus abençoe você, que Ele guarde você, que Ele levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau.